A paz do Senhor. Gostaria de trazer um tema que Deus colocou no meu coração, que é a antropografia da ovelha, baseado no Salmo 23, que é um salmo de Davi, que na verdade o Salmo 23 é uma canção, e é a canção mais conhecida, ou uma das mais conhecidas em todo o mundo, em todas as épocas, depois de ser escrita. E Davi, ele se compara como uma ovelha. Isso é interessante porque quando nós vemos na criação de todas as coisas, nós percebemos que os animais foram criados antes do ser humano. É claro que a ovelha também está inserida nesse cenário. No dia 6 ou no sexto dia, os animais foram criados e depois os homens, os seres humanos foram criados. Já que a palavra antropo significa ser humano, humano, voltado para a ideia de uma raça chamada de raça humana, já que a ovelha é um ovino, é um animal. E de repente nós percebemos que Davi se identifica com a ovelha e ao mesmo tempo Davi se identifica com aquele que é responsável pela ovelha. O Salmo 23, em uma versão, diz assim: O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Para nós, uma reflexão, nós percebermos como isso funciona, dentro do contexto do Salmo 23, Davi, ou na nossa versão que nós utilizamos aqui, ele se apropria de algumas coisas que insere a ovelha diretamente ao seu pastor. Ele está pegando pronomes pessoais, de caso oblíquo, de caso reto, e pronomes possessivos também. Nós vemos ele dizendo: o Senhor é meu. Meu é um sentimento de posse, nada me faltará. Colocando-se como objeto da ação deste pastor que cuida deste objeto. Ele me faz, ele, pronome do caso reto, me faz, pronome do caso oblíquo. Nós percebemos agora que Deus está no controle da vida desta ovelha. Ele me deita ou ele me faz repousar. Deitar ou repousar é no sentido de apacentar. Ele me apacenta, ele me conduz, leva-me. Levar é me guiar, guia-me. E aí tem uma coisa maravilhosa, tem gente que tem muitos guias, mas o Salmo 23 apresenta um único guia, que é chamado aqui de Senhor, chamado de Eterno, chamado de Yahvé, chamado de Deus. Guia-me, ele refrigera a minha alma, ou ele refrigera-me a alma. Além de refrigerar-me, esta alma é descansada em Deus. Ele guia-me por veredas ou por pastos, por aí, uma coisa maravilhosa, por amor do seu nome. É o nome de Deus que está em jogo quando ele cuida da ovelha. É o nome de Deus que está em xeque. Por amor do seu nome, ele me guia. Por amor do seu nome, ele me conduz. Ainda que eu ande, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria ou não temerei mal algum. E isso é uma coisa maravilhosa, porque quando ele diz, ainda que eu andasse, o pastor está com ele. Então o pastor está guiando Davi, guiando a ovelha, guiando você, me guiando no meio das adversidades, da região onde a sombra de morte impera. Ali está o pastor. A ovelha não está indo por vontade própria, a ovelha está sendo conduzida. Porque sem o pastor ela se desgarra, sem o pastor ela se perde. Na parábola das 99
que Jesus fala que tinham 100 e uma se perdeu, é justamente isso, o pastor sai ao encontro da ovelha que está perdida. Mas neste caso aqui, da sombra da morte, o pastor está com a ovelha. Mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, da minha vida, mesmo com as questões psicológicas sendo tão terríveis, causando somatismos em nós, gerando sinais e sintomas de uma doença que nós não temos no corpo, mas estamos na alma e na mente. Esse Deus refrigera a nossa alma, esse Deus guia-nos, mesmo neste momento de dificuldade, de pandemia, Ele está conosco. Tu estás comigo, o teu cajado, o teu bordão, me consola. Tu preparas uma mesa perante mim. Aí tem uma coisa maravilhosa. A gente sabe que o cajado, que a vara são usados para conduzir, para disciplinar, para orientar, para socorrer, para defender a ovelha contra os seus inimigos. E aí agora nós vemos que aqui a palavra cajado ou bordão, ou vara ou bordão, estão sendo usados para trazer consolo. Muitas vezes a disciplina de Deus é para o nosso consolo. Os socorros, os livramentos, a proteção, o resgate, é para o nosso consolo, é para o nosso bem. Até a colheita de Deus esses dias em relação aos seus santos, é para o bem dos santos. Porque percebam que o consolo vem depois do vale da sombra da morte. É o consolo de Deus, é o cuidado de Deus. Ele prepara uma mesa, ou prepara-me, olha que coisa, prepara uma mesa para mim, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha como a ovelha está ali. E tem o texto bíblico que diz na presença dos meus adversários. E aí tem uma coisa maravilhosa, porque adversário na língua hebraica é Satanás. Significa também Satanás, ou Satã. E aí o que acontece? Nós percebemos, como está lá em Efésios capítulo 6, não é contra a carne e contra o sangue que nós estamos lutando nesses dias. É uma obra espiritual, das hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. É contra este tipo de situação que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra outro ser humano ou contra outra ovelha. Nós estamos lutando contra os principados e potestades e dominadores do ar. Aí ele diz que diante desses adversários, ele prepara um banquete à vista deles. Há uma versão que diz assim, à vista deles, para que eles contemplem o cuidado do Senhor. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Eu habitarei, eu ocuparei um lugar na casa do Senhor. Eu estarei com Ele. Perceba que depois do vale da sombra da morte, depois do ato de ser consolado, depois do adversário ver a sua vitória, você sentado à mesa que foi montada por Deus, não foi montada por nenhum ser humano, foi o pastor chamado de Deus, de Jeová, de Jesus. João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Foi ele que preparou a mesa para você. Depois da morte, depois da dificuldade, ele